Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Estou vindo agora a vocês para agradecer a confiança da nação manifestada nos seus cidadãos, que hoje me fizeram presidente constituinte interino do Brasil. Não foram muitos os que apareceram, mas a Constituição não estabelece número de constituintes no Brasil. Pelo Superior Tribunal Eleitoral, são 149 milhões de brasileiros. Cada brasileiro e brasileira que tenha um título eleitoral é um membro do Poder Constituinte. O título de eleitor é o título constituinte de cidadania. Então, os cidadãos que apareceram para assinar o ato de posse na presidência da República foi número suficiente. E número suficiente porque eu tenho certeza de que foi um acontecimento histórico para séculos e séculos futuros, porque eu acredito piamente que no dia 26 de abril de 1500, quando Frei Henrique de Coimbra entregou a terra descoberta em posse para Deus, Deus não rejeitou a oferta. E durante 517 anos, que, segundo Jesus, é um pouco mais do que a metade de um dia de Deus, ele permitiu à nação brasileira, através da miscigenação sem limite, que produzisse o povo brasileiro, como há milhares de anos atrás ele escolheu Abrão para produzir o povo judeu. O povo judeu, segundo o seu desprendimento durante todo esse tempo pelo desenvolvimento da humanidade, eu tenho certeza que foi escolhido para iluminar a mente humana, para servir no campo do desenvolvimento. E agora, ele quis o povo brasileiro para colocar essa humanidade iluminada, não totalmente, mas ao ponto que, em seu discernimento, ele entendeu que era suficiente para estabelecer a humanidade em um tempo novo de desenvolvimento. Então, estas pessoas que me deram posse hoje na presidência constituinte interina da República é o número que Deus escolheu para ser relembrado nas escolas, para ser relembrado na história, como o grupo de pessoas que estabeleceu a nação brasileira em um tempo novo, embasando a humanidade em um outro grau de progresso para a qualidade de vida. Evidente, então, que estamos encerrando um período de história, de 1500 a 2017 para o povo brasileiro. Estamos encerrando um ciclo de civilização, do ideologismo, do doutrinismo, do imaginativismo, para o nascimento da intelectualidade humana espiritualizada,
desenvolvida. Começa isso no Brasil. Meu primeiro dia de trabalho como presidente interino constituinte da República será, talvez, no dia 7 de janeiro. Porque o ato de posse na presidência da República, que foi formalizado na praça pública, onde nós instalamos o Congresso Nacional, por uma reunião constituinte, porque o Congresso Nacional está sem quórum para cumprir o artigo 78 da Constituição, que determina que o presidente da República deve tomar posse perante o Congresso Nacional. Mas nós não tínhamos quórum no Congresso Nacional, porque o Senado Federal tem 91 bandidos, terroristas, ladrões do país. Fora tudo o resto que o levantamento policial, que será imediatamente instaurado pelo persecutório institucional do Estado, que é a ação penal por atacado, que a vida civilizada estabelece. Evidente que vão trazer tudo aquilo que ainda a Polícia Federal não conseguiu penetrar. Como, por exemplo, crianças sacrificadas para políticos de grande repercussão nacional chegarem ao poder. Esses cadáveres serão trazidos a público e mostrados, para que o mundo inteiro entenda a justiça que tais pessoas públicas, endeusadas pelo povo miserável, não o povo brasileiro. Saiba quem são. O ato que eu tinha anunciado aqui para ser na concha do quartel-general do Exército, uma paisagem bonita ali na frente. A única coisa que nós íamos ocupar era a paisagem. Não aconteceu lá. E eu peço desculpa para a nação agora por esse incidente. Porque durante este tempo que eu patrocino a intervenção, a minha preocupação maior sempre foi esclarecer a nação. Aproveitando tudo o que se tinha de enfrentar numa guerra de inteligência, para que a nação aproveitasse para se esclarecer. Não sem razão, porque o governo que eu vou trazer precisa de uma nação esclarecida. Então, eu usei a intervenção em todos os lances que eu imaginei que poderia destravar a inteligência do país, que o gramscismo, o comunismo gramscista, que é o pior de todos, travou nesses 14 anos de ditadura gramscista, terrorista, que massacra a nação. Então, foi mais um lance. No finalzinho, no encerramento do processo de intervenção, que não existe intervenção militar. Isso é burrice, isso é ignorância. O próprio nome intervenção não casa com armas. E militar pressupõe arma. Intervenção quer dizer decisão forense, não confronto armado. Então, existe a revolução armada, existe o golpe de Estado armado, existe a deposição de governo armado. É impossível existir uma intervenção militar. Então, é uma intervenção
constituinte no processo histórico. Que é processo histórico. A dinâmica da vida, do nosso meio ambiente existencial, feito de interesses, de ambições, de ideais bons e de índoles más, chama-se, na ciência do direito, o processo judiciário, o processo da encrencarada da existência, a existência social. O processo histórico é aquele que se desenvolve dentro das esferas institucionais do país. Esse processo histórico, ele é promovido pelos poderes constitucionais através das instituições pelas quais as lotações desses poderes constroem a civilização que a vocação política da nação exige. Então, a intervenção constituinte se processa no processo histórico em foro de soberania. O foro de soberania é aquele que absorve todo o arcabouço institucional do Estado. Ou seja, a esfera infraconstitucional deixa de existir quando a superesfera supraconstitucional assume os destinos do país pelo exercício direto do poder pelo povo. Só que isso aí tem que ter limites, porque senão ficaria o povo investido de poder plenipotenciário. E aí seria uma ditadura conservada na Constituição. Acabaria com a Constituição, porque para preservar um sistema de ditadura não precisa de Constituição, ela é natural no despotismo humano. Então a Constituição estabelece o limite do poder direto do povo, ou seja, do exercício direto do poder pelo povo. Esse limite é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como disse a Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, integra a bandidagem escondida atrás da toga, que fica exercitando as leis da bandidagem escondida atrás de mandatos para manter o roubo do país, a corrupção e tudo que não presta, a partilha das hostes, das gangues, das quadrilhas, das corporações políticas, judiciárias e de alinhamentos nos cofres públicos. Então, por isso, é que o ato que me definiu na titularidade constituinte interina do povo, a presidência da República, precisa ser arquivado no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Militar, na Procuradoria-Geral da República, na Ordem dos Advogados e na Polícia Federal. Completa-se, então, o poder do povo de assumir o processo histórico para um governo direto,
não como uma ditadura, um sistema plenipotenciário, mas como uma democracia constitucional, forense, meritória, que é a democracia que a nossa Constituição estabelece. Essas instituições estão de férias, porque para os seus efetivos não interessa que nos seus dias de férias, e que estão todos eles viajando para o exterior, segundo o que a gente ficou sabendo. Até os generais do Exército sumiram todos. Não tinha nenhum hoje para conversar comigo lá. Estão todos de férias. Porque sobre a cabeça deles tem um ladrão também. Bandido, terrorista, cafajeste. Comunizado lá na China. Aleijado dentro de uma cadeira de roda. E não desinfeta o comando que esbulha, porque a bandidagem do poder não tem quem o substitua. Mas vai ser substituído depois do dia 7 de janeiro, quando eu entrar para o Palácio do Planalto para começar a trabalhar. Porque hoje eu fui bem claro com o tenente e os meninos, os coitadinhos, com quem falei. Mas eu não podia ser diferente, porque na iminência de ser o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, era nessa posição que eu tinha de falar com os meus subalternos. Mas falei com meu pai. Não como a hierarquia do Exército costuma ser. Porque não tem estatura humana, não tem a estatura de homem mais homem para comandar as suas tropas com carinho, com zelo, com amor de superior para o inferior. Humilha, dão de dedo e exigem subordinação cega, desmemoriada e até sem honra e sem caráter. Foram os coitadinhos dos meninos com quem eu tratei hoje. Mas não me merecerão misericórdia. A partir do dia 7 do mês que vem, eu exigirei punição para eles. Para poder transformar o ato de banditismo puro dos comandos do Exército, que não tinha nenhum lá, mostrando que são tão covardes, tão vagabundos, quanto os covardes vagabundos que os nomeiam em usurpação aos cargos militares e patentes. Porque não existe um titular de poder para nomear nenhum militar. Existe um bandido, Michel Temer, cafajeste, vagabundo, respondendo a processos de toda a ordem. 25 acusações de cafajestismos, de roubo, na Câmara dos Deputados. Só não andam porque é uma quadrilha de bandidos, de vagabundos, de terroristas ali dentro, preservando ele no esbulho da instituição da Presidência da República. E é com essa gente que os oficiais que sumiram hoje, para não falar comigo, se somam. E tais oficiais são indignos da farda. Porque a farda guarda a perenidade da pátria na intocabilidade moral, de honradez, de hombridade e de caráter do soldado. Não por invenção minha e nem por invenção da psiquiatria militar.
mas porque a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira diz: o soldado não carrega a espada para bonito, porque é ministro de Deus, para conter os maus em segurança dos bons. Oficiais que fogem para não receber o cidadão que não chega curvado e nem pedindo favores, estão apodrecendo a farda, estão apodrecendo a dignidade militar, que traz em si a essência da dignidade humana, que a Constituição estabelece como dogma da civilização brasileira, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Que, infelizmente, esses comandados de Temer talvez conheçam, mas quando o bandido conhece a lei, é para saber descumpri-la. E o jeito que eles encontraram para descumprir a Constituição foi fugirem de mim. Deixarem o coitadinho do menino lá, tenente, que eu não tinha outra coisa para fazer com ele, a não ser abraçá-lo como pai e dizer: meu filho, vai fazer xixi atrás do muro, que outra coisa não tenho para fazer contigo. E como o ato de posse estava pronto, redigido, assinamos ele na praça pública, como já estava na ata. O pessoal que compareceu para a formalização do ato estavam ali e me acompanharam. Isso teria me comovido se eu não tivesse aprendido na escola. E 50 anos de guerra não tivesse me confirmado que a natureza cria bilhões de pessoas para desfrutarem do mundo, mas Deus envia apenas algumas para construir. E como nós estamos lançando a construção, ou lançando as bases de um canteiro de obra, de uma construção que Deus quer na terra, que foi lhe dada como posse, em posse, não sei mensurar esse canteiro, apenas posso entender que ele apresentou o seu time de trabalho para essa obra. Em número suficiente. Ele manda alguns. E em 149 constituintes brasileiros, ele mandou esses que me deram posse na presidência interina do Brasil. O governo do Temer está se desmoronando. Do jeito que a gente, dentro do suprimento que eu trago para o desempenho da minha missão, estou usando. Primeiro ele, virado num zumbi. E agora estamos desintegrando o seu governo. E alguns ministros aceitaram a nossa notificação e pediram exoneração. Até o dia 6 eles têm tempo para saírem todos. Talvez terem um tempo a mais, até que eu os alcance. Porque não vão escapar da cadeia de jeito nenhum. E o seu Temer teve a oferta da anistia antecipada, repetida por 3 vezes. Mas o larápio usou desafiar. E ele não sabia quem estava desafiando. Porque se alguém conhecesse quem seria Deus, o
quem seria o diabo, certamente não adoeceria e nem morreria. Enquanto nós morrermos, nós não conhecemos Deus. E então não podemos facilitar de coisas que nos parecem estranhas. Jesus estava equipado da vida, ressuscitava mortos. Eu estou equipado da morte. Por conseguinte, eu adoeço e mato. É o jeito de ressuscitar demônios, para que eles sirvam de exemplo, e de devolver demônios para o inferno, quando eles estão sendo já demais aqui. Então, eu não tenho por que ficar emocionado pelas pessoas que me deram posse na presidência da República, porque são os que Deus, nesses 517 anos de procriação humana na Terra, que foi dada em posse para ele selecionou para ser os seus serviçais no canteiro de obra, que começará a partir do dia 7 de janeiro, se o Temer não renunciar ou não morrer antes. Se ele me obrigar a comparecer ao trabalho, não até como eu sempre faço, quando tenho esses desempenhos, mas entende como eu não gosto de fazer, não me interessa em que estado ele esteja. Porque se tiver de juntar pedaços para levar para a papuda, eu não terei nenhum constrangimento em fazer. Mas espero que ele renuncie até lá, porque o seu governo não vai parar de se desintegrar. E dentro das Forças Armadas, as denúncias que estão pipocando, não só dentro do Brasil, mas nos Estados Unidos, em vários países, elas vão ser apuradas. E bandido fardado vai ter o dobro de repugnância da nação. Por conseguinte, eu não estou aqui para brincadeira. E não estou temendo por atentados, porque eu sou equipado com a morte. Evidente, então, que sem entender até o pensamento das moscas que voam ao meu redor. Mas, no fundo, eu estou comovido. Comovido ao me lembrar das criancinhas que hoje estão morrendo nos postos de saúde. Por falta daquele hospital que Temer desativou, as criancinhas de câncer, quantas hoje estão morrendo por falta daquele hospital? E por isso, eu não tenho nenhum constrangimento em apertar as suas dores de câncer de próstata. Mas não me contento com isso. Eu estou emocionado pelas criancinhas que estão morrendo hoje. Eu estou emocionado pelas famílias que não têm dinheiro para comprar a sua festinha de final de ano. Famílias que tiveram emprego, não sobrou dos seus salários nada para essa festinha. Mas 16 milhões e 100 mil nem emprego tem. Eu estou emocionado por elas. Por causa delas, tenho certeza, Deus mandou esses seus serviçais me darem posse na presidência do Brasil. Eu estou emocionado por isso. Muito obrigado, povo brasileiro. Eu não vou discriminar ninguém.
A Polícia Federal é que vai fazer isso no persecutório institucional de Estado, que já no dia 10 de janeiro estará instalado. No meu primeiro exercício como magistrado supremo, magistrado de Estado. E essa bandidagem, que já está levantada pela polícia, no dia 7, terão forças militares requisitadas por mim para começar as prisões. Sei que não temos cadeia suficiente para isso, mas eles construíram 12 grandes estádios para uma festa. Uma festa na qual roubaram muito da nação. Evidente que nós não vamos permitir que eles joguem futebol lá dentro, porque eles estarão dentro desses estádios enquanto forem sendo tirados de lá nos julgamentos que vão merecer. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E que eu possa, a partir do dia 7 de janeiro, rir pelos que choram e chorar pelos que eu tenho de devolver para o inferno. Muito obrigado.